Cristo, amém? Amém. Uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor, podendo louvar e engrandecer o seu santo nome. Bom dia você que nos assiste pela internet, que sua vida seja abençoada pela palavra ministrada hoje. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui na sua casa, aprendendo da tua palavra, louvando e agradecendo o seu santo nome. Amém. Nos abençoe, Senhor, com a sua graça, com o seu amor, com o seu perdão, a sua misericórdia. Amém. No nome santo de Jesus, amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos estar louvando o hino do cantor cristão, número 210. Cristo te chama com muito eterno amor, ó pecador, venha atender. Dele não fujas, confunde o temor, venha Jesus se render. Ó pecador, eis o Senhor, venha atende com fé a chamada de amor. Cristo te chama pra vir descansar, ó pecador, venha atender. Teu grande peso te quer ignorar, venha Jesus te render. Ó pecador, eis o Senhor, venha atende com fé a chamada de amor. Cristo deseja por ti perdoar, ó pecador, venha atender. Tudo Ele fez para te resgatar, venha Jesus te render. Ó pecador, eis o Senhor, venha atende com fé a chamada de amor. Cristo de novo se põe a chamar, ó pecador, venha atender. Corre depressa, sim, vem te entregar, nada te deve deter. Ó pecador, eis o Senhor, venha atende com fé a chamada de amor. Vamos cantar mais um louvor com o grupo Celebrai. Venha o teu reino.
nesse momento fazendo a nossa leitura da coluna da intercessão, e nós queremos fazer alguns pedidos especiais aqui. Um é pela Rosane, filha do nosso pastor Felizardo, né? A sua esposa estava nos falando uma notícia tão boa. A sua filha já terminou o seminário, né? A família, graças a Deus, tem abençoado igrejas, e a sua filha acabou o seminário e já está trabalhando em uma igreja, na obra do Senhor, no ministério, né, que Deus propôs para ela. O nome dela é Rosane, tá? E ela é ministra de música agora, vai se tornar ministra de música de uma das nossas igrejas. Então, que Deus esteja abençoando a Rosane, né, que a gente já conhece desde lá de Vital, Brasil, né, trabalhando lá. Graças a Deus, desde pequenininha ela já vem exercendo o talento dela na obra do Senhor. 10 instrumentos? Eita! Você toca quantos? Você toca uns 3, né? Tem que aprender mais 7 aí, hein? Você está ficando para trás, hein? Glória a Deus, né? E é uma bênção na obra do Senhor. Que Deus abençoe, e Deus abençoe o ministério dela. Nós estaremos orando por isso também. E agradecer a Deus pela Juraci está cada dia mais, né, se desenvolvendo aí. Agora passou para uma outra atividade também na área dela, e agora está sendo 3 vezes mais abençoada, não é isso, Juraci? Glória a Deus, que Deus te abençoe, continue abrindo portas, e vai aproveitando mesmo, como você tem sempre feito, né? E as portas estarão se abrindo para a irmã. Glória a Deus por isso. Nós vamos orar. Quero agradecer também a presença da Nicole também. Nós vamos estar orando por você agora nesse momento também. Obrigado por você ter vindo hoje à nossa igreja. Nós estamos muito felizes, e também sabendo também que os irmãos estão orando para vir ou não para a igreja, né? Para a nossa igreja, o pastor e a esposa, né? Eles estão vindo aqui já algumas vezes pela manhã, moram aqui em Inoã, e agora estão orando para ver, né, se é da vontade de Deus estar vindo para a nossa igreja. Fiquei feliz. Então vou orar de joelho para que esse desejo ele se concretize, que vai ser maravilhoso para nós. Nós vamos ficar muito felizes. Eu, particularmente, vou ficar muito feliz de recebê-los aqui. Meu amigo de seminário, meu amigo também pessoal. Olha, a gente conhece não só o casal, mas a família, e a gente tem um carinho todo especial, e vai ser muito bom para a gente tê-los aqui, se for da vontade de Deus, é claro. Os irmãos ainda estão orando. Nós vamos estar fazendo a leitura da nossa coluna de oração. Nós temos a igreja, melhor dizendo, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, e a família pastoral. O Milton de Oliveira, ele é irmão da nossa irmã Tânia, está hospitalizado, está numa situação bastante delicada. Vamos estar orando por ele. O Valnério, esposo da nossa irmã Maria Rita, cadê a irmã Maria? Sempre fica lá no cantinho onde ela está acostumada. Ele estava para operar essa semana, mas não foi da vontade de Deus, Maria Rita. Vamos ficar tranquilo que no momento certo ele vai ser operado, e está agora para ser nessa semana, né? Então nós vamos continuar orando pelo Valnério. O Ormindo, tio da nossa irmã, agora esqueci, Silvia, irmão João, vamos orar pelo irmão João também. Oswaldo vai operar no dia 6 de julho, né? Agora, né, irmã Jane? Quarta-feira, né? Então, o Oswaldo, a gente tem orado por ele, mas a gente vai estar orando mais ainda essa semana, né? A Alda, esposa do pai da Naná, a Emanuele, o Marcelo, a irmã Marinalva falou que o pé dele já está começando a desinchar, as dores já estão começando a passar. Glória a Deus, porque Deus está operando ali naquela enfermidade. Florentina, a Sara, o Dirceu, a Aidaci, Iraci, Edmeia, Ivonete, Marlene, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaísa, bairros de São José, Maricá e autoridades. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, digno de toda a honra e de toda a glória.
Nós queremos te agradecer, Pai, pelas bênçãos derramadas sobre o teu povo. Muito obrigado, Pai, pela vitória da irmã Juraci, que tu possas continuar abrindo as portas para a tua serva. Muito obrigado, Pai, porque a Nicole está aqui conosco hoje. Nós oramos por ela e hoje ela está aqui. Que tu possas estar cuidando dela, da sua vida, Pai, da sua família. Toma ela em tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque nós vemos, Senhor, agora a concretização, Senhor, do seminário da Rosane e o direcionamento, Pai, para a igreja no qual tu queres, Senhor, que ela ajude. Que tu possas abençoar o seu ministério, possas estar abençoando, Senhor, a vida do casal também, do pastor Felizato, que está aqui conosco. Se for do teu desejo, Pai, que tu possas estar trazendo os teus servos para fazer parte da nossa família em São José do Embaçaí. Pai, toma, Senhor, essa coluna em tuas mãos, cada nome, Pai, entre com providência em cada vida, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar de pé para adorarmos ao nosso Deus. Logo depois os irmãos estarão se assentando.
Nós vamos estar refletindo na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 1 e 2. E o tema da nossa mensagem é fiel em todas as situações. Nós vamos ler na Nova Versão Internacional. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta história da família de Jacó, da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, abençoa a tua palavra lida, aplica ela em nossos corações, usa o teu servo, no nome de Jesus, amém. Irmãos, essa história de uma família que teve problemas, teve dificuldades, e muitas famílias estão vivendo dificuldades e problemas, mas Deus estava cuidando da história daquela família. O texto diz que Jacó habitou na terra onde estava seu pai, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro, e esta é a história da família de Jacó. A história da família de Jacó, ela estava sendo escrita por Deus. E isso é importante, entregarmos a história da nossa família nas mãos de Deus. E essa família, apesar de tantos problemas, como todas as famílias vivem problemas no seio dela, no final nós vemos Deus abençoando, Deus, Ele agindo conforme a sua vontade, e os sonhos de Deus sendo realizados na vida dessa família. E Deus já estava mostrando tudo aquilo que iria acontecer através de José. Mas a história de José, ela passa por situações e também de processos. José, ele teve que atravessar várias dificuldades, ele teve que passar por várias situações, e os estudiosos chegam a essa conclusão, de que ele precisava conhecer todos os processos de Deus para assumir o cargo que lhe estava proposto. E Deus tinha que agir assim na vida de José. Mas José, em todos os momentos, ele mostrou uma característica, que foi a fidelidade. José, ele foi fiel em todos os processos, em todos os momentos e em todas as situações. José, ele era fiel em casa, e ele tomava atitudes que muitas vezes os irmãos desagradavam dessa atitude. Nós vemos que logo no início, a gente vê que ele via o que acontecia com os irmãos, a má fama dos irmãos, aquilo de ruim que os irmãos faziam, né, longe da família, e ele acabava indo contar para o seu pai, e isso deixava o pai aborrecido, os irmãos também. Mas é porque ele queria que os irmãos mudassem, que os irmãos tivessem uma atitude digna. Então ele agia de forma correta dentro da sua casa e não aceitava aquilo que era errado. É uma característica também da fidelidade de José, e é uma característica de fidelidade que todos nós temos que ter dentro da nossa casa. Mesmo que seja algo difícil de se fazer. Por exemplo, às vezes a gente vê em uma casa uma só pessoa crente em Cristo Jesus. Eu me lembro de uma história que ouvi na escola bíblica dominical, certa vez, de que uma família toda era pertencente a uma outra religiosidade, e aquele pai, ele queria que a família obedecesse a mesma história de família, no qual ele, a sua esposa e os seus filhos, eles participavam de uma certa religiosidade, de uma religião. E eles achavam que se rompessem aquele ciclo, né, de história que já vinha de avós, de bisavós, passando pelos pais, até chegar àquela família,
Isso seria uma traição aos costumes da família. E isso às vezes acontece, né? Por exemplo, as famílias elas vêm adorando de uma forma ou adotam uma certa religiosidade, e eles, para manterem ali o costume da família, toda a herança familiar, eles não conseguem romper com aquela religiosidade. Mas a família tinha vários irmãos, e os pais e as mães, e tinha uma menina que certa vez recebeu um convite para ir em uma igreja e ouviu a história do Evangelho de Jesus Cristo. E aquela menina, ela sabia que se saísse dali com uma decisão tomada a respeito do Evangelho de Jesus Cristo e a respeito de tudo aquilo que ela aprendeu, se ela fosse adotar aquela nova doutrina, ela ia se chocar com os costumes da sua família, iria se chocar também com o desejo dos seus pais, iria ser colocada de lado, né, com relação à sua família. Mas ela viu que era mais forte o desejo de permanecer fiel a Deus, de permanecer fiel àquilo que Deus falou ao seu coração. Aquela menina chegou em casa e, com muito cuidado, ela falou com o pai: pai, eu preciso conversar com o senhor, mas eu preciso conversar com o senhor logo de manhã. E a família lá tinha o costume de se reunir cedo e tomar o café junto, depois cada um iria para as suas atividades. E aquela menina se sentou no café da manhã e o pai perguntou logo, né, que começou o café a ser servido, perguntou: o que você quer nos dizer? Eu quero dizer o seguinte, que eu abri o meu coração para Jesus e agora eu vou servi-lo. E eu vou procurar as coisas de Deus e vou procurar ser ensinada no Evangelho de Jesus Cristo. O seu pai virou para ela e falou: então você tem duas escolhas. Você escolhe a Jesus e a esse Evangelho, ou você escolhe a sua família. E ela começou a chorar naquele momento. E ela olhou para o pai e falou assim: eu escolho a Jesus Cristo. E aquele pai não pensou duas vezes, virou para ela e falou: olha, então de agora em diante você não tem nem mais casa, você pode arrumar suas coisas e pode ir embora. Aquela menina não sabia o que fazer, ela não sabia que seria tão drástica aquela situação, ela não sabia que a atitude do pai fosse chegar àquelas raias. Ela foi lá, ajeitou as suas coisas e botou a mochila no ombro e saiu. Ela não sabia para onde ia, mas ela foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus à casa daquela menina que lhe fez o convite para ir à igreja. E chegando lá, ela chegou chorando, e a menina: o que foi? Meu pai me botou para fora. E aí a menina virou e falou para os pais: olha, aconteceu isso. E ela foi posta para fora de casa, porque ela decidiu ser fiel a Deus. E aquela menina, numa tristeza muito grande, aquilo era uma segunda-feira, ela chegou e chorava, e a outra colega também chorava, e eles oravam, e aqueles pais que eram pais daquela menina que tinha convidado também aquela menina para ir para a igreja, eles oraram a Deus durante toda aquela semana para Deus dar um direcionamento àquela situação. E na outra casa, onde aquela menina não estava, havia uma cadeira vazia, e os pais sempre olhavam para aquela cadeira e viam a falta que fazia aquela filha dentro daquela casa. Da mesma forma também que José fez falta naquela casa que haviam tantos filhos, né? E um deles era quem? José. Mas por mais que a casa estivesse cheia, tem até uma música que fala isso, né? Faltava o seu José, né? Eu acho bonita essa música, também me veio a lembrança essa música. Por mais que tivesse todos os filhos, faltava aquela menina ali naquela casa. E foi se passando a semana, e os corações ali, né, duros, sem abrir mão daquela situação, mas já começando a ser preparados por Deus para uma outra situação muito maior. E aí a oração de uma casa, o coração duro de uma outra casa, e quando chegou no sábado,
eles já não conseguiam mais tomar o café da manhã, a família já não tinha mais o propósito mais de se reunir, porque estava fazendo falta aquela pessoa. E aí, quando chegou no domingo pela manhã, o pai de família levanta e fala: tomem o café, se preparem, todos nós vamos para essa igreja e vamos saber o que aconteceu lá, por que ela que nos ama tomou essa atitude. Nós vamos estar lá, nós vamos conhecer esse Jesus, que possa ser até mais importante do que a nossa própria família. Vamos lá, para ver se isso é verdade. E aí as filhas, né, as irmãs começaram a se arrumar, os irmãos também, a mãe ansiosa para ver a sua filha também. E domingo de manhã aquela menina estava lá no culto pela manhã. E quando viu a família, se encheu de alegria, mas com medo de chegar e falar com a família e receber uma reprimenda do pai. E a menina segurou na mão dela, a coleguinha, a irmãzinha da igreja: vamos orar, vamos orar. E aquela família toda sentada nos últimos bancos. E a palavra de Deus foi pregada, o evangelho de Jesus Cristo foi pregado. E o primeiro a sair do seu banco foi o seu pai, e veio à frente, aceitando a Cristo como Salvador. E aí toda a família chorando veio à frente, aceitando a Cristo como Salvador. E aquela menina veio à frente, abraçando toda aquela família. E o pai chega para aquela menina e fala o seguinte: agora eu sei que há algo muito mais importante do que tudo nesse mundo e que precisa vir em primeiro lugar. José, ele tomou a atitude de ser fiel a Deus em primeiro lugar dentro da sua casa. Nós temos que propor isso no nosso coração. Mesmo que sejamos os únicos, nós temos que ser fiel, porque Deus, Ele está em primeiro lugar. E depois vem a família, é claro. Mas nós temos que colocar prioridades na nossa vida. E José, ele priorizou isso. Deus em primeiro lugar, e depois a sua família, que era uma família também que estava direcionada por Deus. Mas José entendeu isso melhor do que toda a sua família. Em segundo lugar, ele permaneceu fiel, mesmo sendo jogado numa cisterna. Quando aconteceu o fato, né, dos irmãos se rebelarem contra José, e isso aconteceu no seio daquela família, quando José ele veio ver os irmãos, que o pai estava preocupado, os irmãos já tramaram contra ele, queriam matá-lo. Mas um dos irmãos chega e fala: não, nós não vamos matar o menino. E aí ele viu uma saída de jogar aquele menino num poço. Em algumas traduções está poço cavado, outras estão cisterna. E ele foi jogado ali dentro de uma cisterna. Agora para pensar nisso, irmãos, de tudo que isso significava para aquele jovem, para aquele rapaz, ser jogado dentro de uma cisterna pela sua própria família. E muitas vezes nós sofremos isso, ingratidão com aqueles que a gente acha que mais nos amam. Não acontece isso. Às vezes nós ficamos decepcionados com uma situação que acontece com alguém que a gente acha que aquela pessoa tinha muita consideração para conosco. Amigos que nos jogam dentro de uma cisterna, família que nos joga dentro de uma cisterna, pessoas que a gente jamais ia pensar que nos jogaria dentro de uma cisterna, que seriam contra nós, que nos prejudicariam. Quantas vezes nós nos sentimos assim? E isso muitas vezes pode arrefecer a nossa fidelidade para com Deus. Parece que a gente coloca a culpa da cisterna em Deus, e o primeiro que nós abandonamos é Deus. José, mesmo lá dentro daquela cisterna, mesmo sendo jogado pelos seus, mesmo sofrendo a ingratidão dos seus irmãos, ele permaneceu fiel a Deus, naquele processo tão difícil na sua vida. Era o primeiro processo
difícil na sua vida, vindo que pela ingratidão, pelo desamor dos seus próprios irmãos. Mas ele, o que ele fez? Ele permaneceu fiel a Deus. Olha, por mais que você tenha recebido ingratidão nessa vida, de quem quer que seja, inesperadamente de alguém que você não esperava que acontecesse, permaneça fiel a Deus, porque isso também faz parte do processo dele em sua vida. Em terceiro lugar, ele permaneceu fiel mesmo sendo vendido como escravo. Ele estava dentro de uma cisterna, não sabia qual seria o seu futuro, mas aí de repente ele vê que o seu futuro era perder tudo. Irmãos, ser escravo significava que ele já não teria mais pai, não teria mais mãe, teria sim um dono que mandaria em sua vida. Ele não teria mais direitos de pedir alguma coisa dentro de casa. Ele já não poderia ir ou vir de algum lugar que ele precisava, o seu dono precisava saber para onde ele ia, só ele podia ir se fosse mandado. Ele perdeu todos os seus direitos, perdeu tudo. Perdeu o amor dos pais. A gente vê aqui como era o amor do seu pai para com ele. Era um amor especial, porque também ele era o caçula da família. Logo depois ele perdeu esse espaço para um outro irmão que nasceu depois que ele foi para a escravidão. Mas ele perdeu tudo, inclusive a dignidade. Ele não era mais chamado de filho. Olha, mesmo ele perdendo tudo, ele permaneceu fiel a Deus. Que processo difícil, né? Ele ser jogado pela ingratidão na cisterna, depois ele vir a perder tudo, não tinha mais identidade, agora era um escravo, mas mesmo como escravo, ele permanece fiel a Deus. Por mais que venhamos a perder alguma coisa nessa vida, por mais que venhamos a perder tudo, permaneçamos fiéis a Deus, como José fez. Em quarto lugar, ele foi fiel como um mordomo. Não era dele tudo aquilo que ele administrava. Ele foi para a casa de um homem chamado Potifar. Os irmãos conhecem essa história. Aquele homem era dono de todas as propriedades. Aquele homem, ele tinha um alto cargo lá no Egito. E aí, José começa a trabalhar, e Deus começa a abençoá-lo, e ele começa a ser um servo fiel, e mostrar para aquele dono que ele tinha a condição de administrar alguma coisa, e aquele dono começou a dar novas funções a ele. De repente, Potifar, não cuido de mais nada, você cuida de tudo, eu me preocupo com outras coisas. Agora a mordomia da casa é sua. E aquilo que não era dele, era tratado como se fosse dele. Ele era o funcionário do mês, todo mês ali na casa de Potifar. Olha, e é assim que nós devemos proceder também, com relação ao trabalho, com relação às coisas do mundo. Nós devemos ser dedicados, nós devemos fazer aquilo que vem às nossas mãos e fazer bem. Marco vai fazer uma comida lá, eu sei que ele é assim, porque ele faz assim para a gente. Marco vai fazer uma comida, ele vai fazer a comida como se fosse o dono do restaurante, né, Marco? Para fazer aquela melhor comida. E aí de vez em quando alguém fala, quem é o cozinheiro? Aí Marco chega lá todo garboso, né? Que ele fez como se fosse o restaurante dele, né? E é assim que nós devemos agir, irmãos, como mordomos. Se há uma mordomia que nós fazemos, se nós somos funcionários de alguma empresa, se nós capitaneamos algum lugar, né? Se somos líderes em alguma área secular, se Deus
nos dá alguma coisa para administrar nesse mundo, que façamos bem, que façamos o melhor, que façamos como se estivesse fazendo para quem? Para Deus. E é por isso que ele era um bom mordomo. Esse homem, ele era fiel e bom mordomo porque fazia para Deus, ele não fazia para Potifar. E no momento em que ele foi colocado diante de uma situação onde definiria, peraí, eu cuido de todas as coisas, e agora também eu vou ter a mulher de Potifar. Ele fala, como posso eu trair ao meu Senhor? E como posso eu trair? Aí ele usa aquilo que é mais importante nessa frase, como posso eu trair a Deus? Aí que está. Por isso que ele era tão bom, por isso que ele era tão fiel a servir de um mordomo naquela casa. Olha, nós podemos ser reconhecidos como bons na administração nesse mundo, de tudo aquilo que vier em nossas mãos. É só fazermos tudo direcionado para Deus. Quando os Estados Unidos começaram a ser povoados pelas colônias, né, lá que vieram da Inglaterra, e muitos vieram também de outros países, né, para aquela nova nação. Em uma dessas colônias, as pessoas começaram a adorar a Deus, mas com intensidade de todo o coração. Aí o que eles fizeram? Eles começaram com um propósito: olha, vamos fazer o seguinte, tudo aquilo que fizermos, vamos fazer para Deus. E aí o que eles faziam? Eles iam fazer esse púlpitozinho aqui, eles falavam assim, vou fazer o melhor púlpito, porque esse púlpito vai ser para Deus. Eles começaram a agir dessa forma. Sabe o que aconteceu? Aquela colônia foi a que mais prosperou nos Estados Unidos, ela virou referência. As colônias, elas vendiam matéria-prima para a Europa, e depois elas compravam as coisas que vinham da Europa. Sabe o que começou a acontecer? A qualidade dos produtos feitos daquela colônia começou a ser tão boa e até melhor do que aquilo que vinha da Europa, que as colônias dos Estados Unidos começaram a comprar ali dentro. E os Estados Unidos começou a prosperar dentro dele próprio. Por quê? Fidelidade para com Deus, com a mordomia das coisas desse mundo. Em quinto lugar, ele foi fiel na prisão. Tem um filme chamado Um Sonho de Liberdade. Olha, para mim, esse é um dos melhores filmes que eu já vi. Conta a história de um homem que ele foi acusado injustamente, ele foi para uma prisão, e ali passa por processos ali dentro da prisão. E uma das coisas que acontece logo quando ele chega na prisão, os presos chegam para ele e perguntam assim, o que você fez para ser preso? Aí ele falou assim, eu não fiz nada. Aí os presos começam a rir. Aí ele falou, você não sabe não? Aí, não, aqui só tem inocente, ninguém nunca fez nada aqui não. Às vezes, né, o ser humano é assim, ele comete um crime, ele é preso justamente, mas a gente fala assim, não, eu sou inocente. E eles começaram a rir porque ninguém ali era inocente. Mas por incrível que pareça, esse homem que é o ator principal do filme, ele era inocente, ele foi incriminado injustamente. Depois ele consegue fugir daquela prisão e ele sofre muito naquela prisão. E ele sofre mesmo sendo inocente. Então ele começa a receber o que? A injustiça. A prisão significa injustiça. E quantas vezes nós sofremos injustamente, não é verdade? Às vezes nós não fizemos alguma coisa, mas aí vem a injustiça sobre nós. E era a realidade daquele homem chamado José. Ele foi injustiçado e preso injustamente. E ficou lá na prisão. Ele não foi liberado, né, por causa da sua situação
de inocente, não, ele foi liberado mais tarde, pelo propósito de Deus, através do sonho que ele revelou ao faraó, não por causa da injustiça feita, não foi feita justiça por causa daquela situação. E quantas vezes nós somos injustiçados, e aí nós perdemos a nossa fé. José nos ensina a não perder a fé, mesmo que haja injustiça, amém? Nossa fé precisa estar acima das injustiças que acontecem nesse mundo. Nós devemos ainda guardar a nossa fé, mesmo havendo injustiça. Em sétimo lugar, fiel como homem de Deus. Isso ele preservou em seu coração. Olha, quando a gente vê a história de José, ele permanece homem de Deus em todos os processos que ele passou. E como nós temos sido diante desses processos e diante das situações? O que se revela em nós? Quem eu sou? Qual é a minha identidade na hora de um processo difícil da minha vida? Quem que as pessoas veem? Um homem e uma mulher de Deus? Em todas as situações, nós não vemos José ele reclamando, não vemos José dando um mau testemunho, não vemos José ele reclamando com Deus, ele tomando uma atitude incorreta, mas ele permanecendo fiel homem de Deus. Nós vamos passar por esses processos aqui nesse mundo. Qual de nós ainda não foi incluído em um desses aqui? Às vezes nós somos incluídos em todos eles, já. Mas como foi que as pessoas viram a nossa atitude? O que viram nesse processo? Viram um homem e uma mulher de Deus? Em todos eles, ele permaneceu um homem de Deus. E em último lugar, ele foi fiel como governador. Olha, quando os sonhos de Deus, eles se concretizam na vida de José, ele alcança o grau máximo dentro daquele país que era a superpotência daquela época. Quem comandava mais o Egito naquela época? Faraó? José. Faraó chegou um dado momento que ele se acomodou, que ele falou assim: eu não preciso fazer mais nada, eu tenho alguém que pode até governar por mim. Sabe por quê? Porque nós vemos isso na história de José. Chega um dado momento que o faraó fala assim: toma, José. Aí José, você, tudo aquilo que você disser, as pessoas vão ter que fazer, você só vai estar abaixo de mim. Mas ele não fazia nada, ele não mandava nada. Quem mandava em todo o Egito era José. Até o próprio faraó, ele não mandava em José, ele obedecia a José em tudo aquilo que ele fazia. Tanto que num dado momento ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, já que as pessoas não têm mais condição de comprar nada, vamos adquirir as terras, e você vai ser dono dessas terras. E ele começou a comprar todas as terras do Egito e a deu a faraó. Naquele momento ele tinha todo o poder, e ele soube administrar isso também em seu coração, sendo fiel. E quando nós alcançamos os nossos sonhos, permanecemos fiéis? Quando recebemos alguma coisa, permanecemos fiéis? A gente sabe que muitos se afastam quando ganham alguma coisa, mas em todas as situações, José nos ensina:
permaneçamos fiéis a Deus. E Deus vai continuar nos abençoando, amém? Porque foi assim na vida de José, e assim é naquele que é fiel a Deus. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos louvar ao nosso Deus com mais 2 cânticos, e logo após nós estaremos encerrando o culto dessa manhã, lembrando que à noite nós teremos a ceia do Senhor. Então, né, venham preparados para estar aí, nesse momento, celebrando a ceia do Senhor, no culto da noite, melhor dizendo, né? Nós vamos estar fazendo uma grande celebração ao nosso Deus. Vamos ficar de pé? Ele é exaltado, é o cântico que nós vamos entoar nesse momento, e devemos cantar a todos os pulmões, né? Que Ele é exaltado, engrandecendo o nome do Senhor, nosso Deus. Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, no céu. Aleluia. Todas as coisas falharem, se faltar tudo, nós vamos prevalecer com a nossa fé, ou melhor, permanecer com a nossa fé. Todavia, me alegrarei. E olha, nós estamos passando por momentos tão difíceis, né? Tantas coisas estão acontecendo para destruir a nossa fé, mas nós não podemos deixar que isso aconteça. Porque o justo, ele viverá pela fé. Então, o que nos traz a vida, o que nos dá a vida é a fé, e a fé no nosso Deus. Vamos estar louvando
ao nosso Deus com esse cântico tão bonito. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Meu Deus. Deus. Até aqui na tua casa, para aprendermos mais de ti. E muito obrigado pelo privilégio de podermos, Pai, usar essa casa de oração para adorarmos e bendizermos o teu santo nome. Dá-nos um dia em paz na tua presença, um dia abençoado, no nome de Jesus. Amém.